Bom, vamos ver. Olá, pessoal, tudo bom? Já vou falando um pouquinho aqui da live para chamar a nossa convidada. Hoje a gente vai falar sobre Pilates. Para quem nunca fez, para quem fez, quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, como fazer Pilates nessa época de quarentena para quem está em casa. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso. Antes eu quero conversar um pouquinho, eu já cheguei a fazer Pilates há alguns meses. Foi na escola Ecos Pilates mesmo e eu adorei. Foi uma experiência para mim muito incrível. Como atriz eu sempre tive um trabalho corporal muito grande e sempre senti também essa necessidade como pessoa de ficar em movimento, né? Eu não gosto de ficar parada. Como eu tenho depressão, isso só ajuda a ficar procrastinada, parada, a ficar paralisada. Então, realmente, o Pilates me ajudou de uma forma muito grande em um momento que eu precisava. Eu estava encerrando o curso de bacharelado em teatro na faculdade, então eu estava já assim procurando novos movimentos corporais para fazer, né, atividades para descobrir e foi aí que eu encontrei a escola. E hoje a gente vai conversar com a instrutora Carol. Na época que eu fiz as aulas, a minha instrutora foi a Lígia. Eu quero mandar um beijo para ela. Aliás, toda a equipe dessa escola é maravilhosa, gente. Eu tenho que puxar o doce mesmo, porque eu fiquei encantada com o tratamento que eu recebi lá, o carinho, a atenção. Eu acredito que isso faz a grande diferença em um ambiente que você vai trabalhar o seu corpo, né? Que é algo muito íntimo, né? Que é algo seu. Eu vou até aguardar aqui a Carol entrar. Ela vai entrar pelo perfil da Ecos, tá? E a gente vai conversar ali. Se a Carol tiver por aí, já me dá um oi que eu te chamo pra gente iniciar esse papo. Vou aí vendo as pessoas que estão entrando. Olha, a Rose. Oi, Rose, tudo bem? Aqui a Rose, muito bom. A Rafaela, obrigada, Rafa. A Kel, a Lê, a Aleph, a minha irmã Donara. Beijo, beijo pra minha irmã, pra minha sobrinha Clarinha, que é a coisa mais linda do mundo. Tiago, muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui a Mi. Ai, que bom que vocês estão assistindo. Deixa eu dar uma olhada, acho que ela até me chamou aqui e eu posso estar perdida. Bom, ela ainda não entrou. Deixa eu ver se eu chamo aqui, que pode acontecer de eu enviar uma solicitação, né? Vou fazer uma tentativa aqui, ó, solicitações. Não, eu vou aguardar ela entrar aqui. Vamos ver. O Gabriel entrou. O Gabriel, se não me engano, também é um instrutor ali. Gente, a escola é realmente maravilhosa. Quem nunca fez Pilates pode já enviar suas dúvidas. Quem já fez e quiser comentar, eu acho que é de um grande acréscimo, né? Essa questão. Eu fiz balé quando era bem mais jovem, por uma questão teatral e curiosidade, né? Eu queria ter mais desenvoltura no palco. E aí eu me sentia muito travada e foi por isso que eu fiz o balé. Eu nunca tive interesse em ser bailarina. Então eu fiz por pouquíssimo tempo. Inclusive acredito que a Carol, se não me engano, é bailarina, né? Eu fiz por pouquíssimo tempo, né? Vamos ver aqui se ela já entrou. Eu vou aguardar aqui mais um pouco, vamos ver. Carol, se você já estiver por aí, puder me dar um aceno para eu poder te chamar, né? O Gabriel falou que é ele mesmo, o professor lá da escola. Maravilhoso. O pessoal tem toda uma equipe muito bem preparada, sabe? Para te receber. Eu me senti muito à vontade. Geralmente eu sou bem seletiva. Onde vai trabalhar corpo, a gente tem que ser um pouco seletivo hoje em dia, infelizmente, né? E ali eu me senti extremamente à vontade em um ambiente. Bom, o Aleph tá perguntando o título da live. Ô, meu querido, o negócio é que eu tô tentando aqui fixar pra ver se fica bacana, né? Porque seria legal fixar o assunto, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu tentar. Vou tentar aqui, vamos ali com muita tranquilidade. Vamos ver aqui se vai rolar. Ainda não. Deixa eu ver se é aqui.
Não. Se alguém souber aí e puder já me ajudar. Ai, gente, isso aqui é o que? Filtro. Tá. Não é aqui, eu não vou pôr filtro na cara, não, gente. Vai a cara que tem mesmo. Pera lá. Eu não sei fixar o assunto. Onde está você, Carol? A Carol tem que entrar. A Carol tem que entrar aqui. Oi, acho que é o sobrenome. Eu fico vendo pelo perfil de vocês, gente. Quero pedir desculpa, porque às vezes eu leio pelo IG, né, o nome que leva, e às vezes eu não consigo falar o nome da pessoa completo, mas tá aqui me acompanhando, obrigado. Acho que é Masquieto. Me perdoe se eu pronunciar o nome de vocês errado, porque a gente vê pelo IG, às vezes não tá permitido, né, a gente usar o nome da gente, é um negócio. Alguém às vezes, né? Ah, você conhece uma pessoa que faz lives com assuntos semelhantes. Bacana, indica mesmo, porque acrescenta muito, né? A gente trocar sobre essa informação. E isso é muito bom. Eu ainda tô aguardando a Carol. Se a Carol não entrar, eu vou começar a falar aqui do Pilates Alone. Ai. Obrigada, falou que me adora. Ah, obrigada, viu? Obrigada por você acompanhar o perfil, por você comentar. Isso faz a diferença, né? Aqui nas redes sociais, onde a gente é tão individualista, é muito bom que a gente possa realmente fazer amizades, né? Acho que é o Matheus que entrou aqui. Masquieto. Menina, falei certinho? Olha só que maravilha. Falei certíssimo. Gente, eu tô começando já a criar um desespero. Na última live, gente, acho que vocês não estavam. Eu convidei a escritora. Menino, o negócio dela cair a internet, caía o tempo todo. E eu fiquei aqui, sabe aquele desespero, né? Porque foi entrando gente, né? Ela tem uma galera, e a galera entrou, começou a comentar, e eu sozinha, assim, Senhor, ajudai-me se for pra levar é agora. Porque eu não sabia nem o que fazer. Ela me deixou sozinha por causa da internet. Inclusive, eu vou remarcar, a gente estava falando sobre livros. No final das contas, como o livro é um assunto que eu gosto muito, já escrevi um livro, eu indiquei os meus e a live não ficou perdida. Mas se a Carol não entrar, eu infelizmente não vou poder falar sobre o Pilates com propriedade. Eu preciso dela realmente. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Vamos ver aqui. Vamos ver, gente, porque ela não tá online aqui. Gabriel, você tá aí online? Chama a Carol para entrar pelo perfil da Ecos. Fala para ela entrar e me dar um oi aqui pra gente bater o papo. Se não sou capaz de chamar você, Gabriel, eu te chamo, Gabriel, e começo a atacar as perguntas pra você, hein? Já pensou, gente, bater um papo sobre Pilates ao vivo, você nem avisado. Aquelas. Fala com ela, não sei se o Gabriel tá ainda me vendo aí. Se o Gabriel, boa tarde, Fagner, tudo bom? Que bom que você entrou. A Cat, oi Cat, tudo bom? Eu tô tentando arrasar aqui, amiga, mas não sei se vai rolar, porque minha convidada não entrou. Tá um negócio. Eu sou premiada, né, gente? Vocês repararam que é premiada? A pessoa cria toda uma situação e aí tá alone. A de improviso, né? O tal do ator, se não souber improvisar, meu querido, tá lascado, não pode ser ator. Vou desafiar o Gabriel, hein? Gente, peraí. Olha aí, a Cat, eu não sei se é ironia, hein, Cat? Eu sei que não é não. A Cat tá falando que vai brilhar muito. Vamos. Pera lá, gente. Vou tentar ver de novo aqui. Vou ficar com o dedinho aqui. Pera lá, vamos ver. Vamos ver aqui. Gabriel, me responde se você topa conversar comigo sobre o Pilates, já que a Ecos não entra. Já que a Carol não tá entrando. Eu falei pra ela, perguntei se ela tava pronta, ela disse que tava. E aí a gente pode fazer também, eu com você aqui, um bate-papo sobre o que você domina muito bem, que é o Pilates. E seria bem interessante, né? Pelo amor de Deus, não tem aparência, não é isso. Até ela fica divididinha aqui, ó, e a gente fica meio que escondido. Seria muito interessante.
para a live não ficar perdida. Você poderia tentar chamar ela? Tenta chamar ela aí para mim, vamos ver. Vamos ver. Se não, quem sabe. Aí eu encerro e tento chamar de novo, né? Porque ela não entrou aqui até agora. Ela deveria entrar pelo perfil, acho que avisa ali, enfim. Eu não sei se eu comentar. Tenta falar com ela, Gabriel, por favor. Não sei se eu colocar aqui chamando ela. Fala lá que se ela não entrar pelo perfil aqui no comentário, quando ela entrar aqui no comentário eu vejo. Vamos. Alguém aqui que tá na live já fez Pilates, sabe o que é, assim, tem alguma ideia, tem vontade de fazer Pilates? Como que tá? Hein? Porque quando eu fui fazer o Pilates, eu tinha um preconceito. Eu achava que era uma coisa meio que de rico. Né? Esse negócio de Pilates é caro, é coisa de rico. Pra que eu vou fazer Pilates se eu tenho academia? Então eu lembro que eu fiquei com um misto de coisas na cabeça se eu fazia ou não Pilates, né? Mas eu tinha muita vontade, porque teve uma época que era boom, né? Que era uma moda. Todo mundo fazia Pilates. E aí eu fiquei curiosa e quando acabou a faculdade, eu vi que sobrou uma grana, eu falei, caramba, eu vou investir nesse tal desse Pilates, eu vou fazer uma experiência. E aí eu fui lá. Olha só a glória, Deus abençoou a nossa live hoje. Ecos está aqui. Vou chamar então a Carol. Vou conversar com vocês, mas agora a gente vai conversar com quem entende de verdade de Pilates. Vou chamar aqui a Carol, maravilhosa. Vamos lá. Vai atender a gente. Só um segundinho, meus queridos. Oi. Opa! Eu já tava aqui desesperada sem você, Carol. Ai, menina, eu tenho que ser câmera, tenho que ser mãe, tenho que ser instrutora de Pilates, tudo, né? Em casa, então, imagina a loucura, né? Se desdobrar em mil. Ai, os horários das aulas, enfim. Cheguei. Pois é. Vamos entrar já nisso, que eu acho interessante. Então, você está dando aula online. Como, como que está sendo esse ritmo para você? Vamos falar do seu ritmo. Assim, vamos falar de tudo, né? Do estúdio em si. A Tudo. gente, todo mundo ficou super aflito, né? Com a situação no planeta. É Uhum. realmente uma tragédia tudo que está acontecendo, é muito Sim. sério, né? E a gente teve que. A gente faz aula presencial, né? A gente, a vida toda, a gente toca no aluno, a gente conduz as aulas presencialmente. Então, isso foi um super desafio para a gente. Para mim, para toda a equipe da Ecos, e eu acredito que para todo mundo que trabalha com Pilates, com as aulas, está sendo ainda muito, a gente está descobrindo, mas assim, tem lado bom, tem lado ruim, né? As aulas Sim. online, elas estão acontecendo quando a gente paralisou o estúdio e a gente realmente não podia mais atender, a pandemia realmente estava presente, a gente teve que suspender as aulas presenciais. A gente fez uma reunião, todo mundo, o grupo, mandamos mensagem para todos os alunos e dizendo que a importância da gente preservar a movimentação dentro de casa, mesmo que a gente não tenha, né? No Pilates a gente tem equipamentos específicos, a gente usa as máquinas, mas Sim. o método Pilates é um método interessante. Ele foi desenvolvido de movimentos do Mat Pilates, de chão. Então, naturalmente, a gente foi resgatando todo o princípio da técnica nas aulas online. Então, a gente realmente teve que adaptar. Começamos a fazer as aulas online com os alunos e aí isso foi um desafio também para o aluno receber essa aula na sua casa, né, num espaço que não estava preparado, afasta um sofá, empurra uma poltrona, se não tem um tatame, um tapete, um colchão, estica uma toalha
né? Nada que a gente não vai desenvolver uma aula que o aluno vá se machucar. A ideia não é essa, é o contrário, é trazer um pouco de movimento, de curtir o corpo, né? Nesse isolamento, nessa dificuldade. Então, a gente realmente desenvolveu as aulas baseado no que cada aluno podia fazer e que cada um tinha a possibilidade de fazer. E as aulas estão seguindo aí a todo vapor. Então, a gente também se adapta, né? Em casa, Sim. movimentação de casa. Nós, instrutores, a gente também teve que adequar a agenda de casa, né? De filho, de marido, mas todo mundo se ajudou e eu acho que a ideia foi essa, né? Todo mundo conseguiu ajustar e está sendo muito bacana, assim, desenvolver um trabalho online, mas a gente... Antes de você entrar, eu estava falando, né, que eu lembro que teve um boom assim de moda, era moda todo mundo fazer pilates. Eu achava, gente, pilates é coisa de rico. Eu não vou poder fazer esse pilates. E aí quando eu tive a oportunidade, eu fui, eu vi que não era nada daquilo, que era todo um cuidado, era toda uma conscientização corporal. É incrível isso, eu acho que isso tem que ser frisado, sabe? Essa consciência, cada movimento, você tem que estar atento à respiração. E eu fui descobrindo coisas, eu fui me encantando com aquilo. Eu falei, gente, não quero parar. E aí, quando trouxe para casa, eu senti a falta do aparelho, né? Mas eu consegui fazer algumas online e eu me adaptei. Eu achei ainda assim, eu fiz com a Lígia, até mandei um beijo para ela, que, né, aqui uma das professoras, das instrutoras, né, eu fazia com ela, e a gente tentou se adaptar, como você falou. Bota o sofazinho de lado, vamos usar o que tem. E eu achei muito bacana esse voltar a uma origem, porque você falou, né, que era chão, não era essa aparelhagem. Isso foi se desenvolvendo depois, né? Tem toda uma história, o Pilates, muito bonita. Recomendo a todo mundo, a gente vai poder falar de toda a história, mas eu recomendo quem tiver curiosidade de ler, porque é bem bacana. E eu queria que, antes da gente continuar falando dessas aulas online, que você contasse só um pouquinho da sua história. Você como instrutora, sabe? Eu acho assim, a escola, eu tinha visitado uma antes, e eu achei o processo um pouco diferente. E quando eu visitei vocês, eu me senti muito à vontade. Eu senti um ambiente extremamente acolhedor e de várias idades. E isso para mim foi ótimo e mesclou a gente, o que foi para mim ótimo, inovador, ter contato com pessoas de diferentes idades, diferentes ideias e as aulas fluíam. E eu queria saber um pouco da sua história, porque com certeza isso repercutiu na escola, na maneira como vocês conduzem. Contar um pouquinho de você mesmo, da sua história, como que você montou a Ecos ou vocês. Conta pra mim, eu tenho curiosidade de saber, porque a gente teve um contato ali meio que corrido, né? Eu chegava, a Luísa estava saindo, eu estava com a professora Lígia, aquela coisa, mas o ambiente sempre permanecia o mesmo. Eu falei, gente, isso é um padrão. Um padrão de acolhimento, de coisa boa, de eu não quero sair daqui. Tem café, eu vou ficar aqui. Eu vou passar mais um tempo. Como que é essa história? Como que você encontrou o Pilates na sua vida? Eu venho de uma história de corpo, assim, desde pequena. Então, assim, sou bailarina e me formei na faculdade em fisioterapia, sou fisioterapeuta de formação por causa do balé. Na verdade, eu queria fazer uma faculdade que tivesse uma ligação com o corpo. Eu queria dar continuidade a um trabalho de corpo que também desenvolvesse uma cura, né? Que a gente também, nas aulas de balé e no balé profissional, a gente adquire muita lesão, né? Todo atleta que trabalha no nível muito alto, a gente acaba machucando, né? Acaba lesionando. Então, para dar continuidade ao meu trabalho de corpo, eu fiz a formação de fisioterapia e logo no finalzinho que eu estava me formando na fisioterapia, mas eu não queria deixar o balé, então era uma coisa que eu não queria ficar só na físio, eu queria continuar um trabalho de corpo, desenvolvimento de corpo saudável, né? Corpo consciente, que é tudo isso que o método traz, né? Então,
Quando eu estava finalizando a faculdade, eu tive a oportunidade de ter o contato com o método Pilates. Ele estava começando aqui no Rio, foi em 2001 para 2002. Vai fazer aí seus 20 anos que eu estou trabalhando com Pilates. Que bacana. E assim, foi um método que encaixou no meu perfil profissional, na minha paixão com o corpo, de movimento, caiu assim como uma luva, sabe? Para mim, eu trabalho há quase 20 anos com Pilates e meus olhos brilham cada vez que eu desenvolvo um trabalho bacana com alguém que está buscando uma estética, um corpo bonito ou uma cura. Eu já tive oportunidade ao longo desse tempo que eu montei a Ecos, esse tempão todo, trabalhar com bailarina do Municipal, Que com bacana. cadeirante. Então, assim, Gente, o leque que traz para mim o Pilates, né, de benefícios, de cuidado, de cura, de reabilitação, é muito grande. Então, a minha realização com o método e com os estúdios, né, que a gente hoje tem um estúdio aqui no Rio, na Barra, e outro lá no Leblon, assim, é muito gratificante, é uma maravilha. Desenvolver a técnica com várias pessoas, né, com vários objetivos. Então é maravilha. Essa é mais ou menos a minha história. interessante interessante você falar isso da cura, né? Porque eu acho que a gente sempre quer associar, sem entrar em um mérito espiritual, mas mente e corpo mesmo. Isso anda muito junto, casado, e a gente tem, eu digo a gente porque é humano, querer separar o corpo da cabeça, né? E a gente não entende que o corpo é um reflexo de tudo. Parece óbvio, mas a gente não acredita nisso. Não acredita. E você E, sabe que tem uma curiosidade, que hum, o Pilates, ele é o método, quando o Joseph Pilates, né, o alemão que criou a técnica, estava hum, vivo, ele não chamava a técnica de método Pilates. Ele chamava de método da contrologia. Ou seja, ele acreditava que aqueles movimentos, aqueles exercícios que foram criados, ou qualquer outro exercício que você faça, você deve empregar uma intenção. Você tem que uhum. desenvolver aquele movimento e desenhar aquele movimento na sua mente. E dali aquilo vai ser muito mais eficiente, muito mais produtivo. O seu corpo vai realmente desenvolver um trabalho muito mais interessante. Então, o método da contrologia é a forma que o Pilates, né, ou exercício pensante, também uma outra forma que ele chamava, exercício pensante. Então, ele já de cara, ele te falava que você, para fazer aquele movimento, você tinha que parar para pensar, né, em todos os detalhes, no trabalho respiratório, na sincronia, né, do movimento com a respiração. Então, o método, ele tem isso que você está falando, né, a ligação, a junção do pensamento, da mente com o corpo. Sabe interessante que você está falando? Na faculdade, a gente tinha uma disciplina que a gente usava o método de Grotowski. Não sei se você já ouviu falar, mas ele fazia exatamente isso. E a gente fazia movimentos repetidos durante 15, 20 minutos. Eu lembro que o meu pé ficava com bolha. Assim, eu chegava da faculdade com o pé, sabe, assim, com bolha, porque a gente fazia o movimento repetindo uma memória e essa memória repercutindo no corpo, até onde o corpo lembrava da memória. E era incrível essa descoberta, porque eu acho que vai talvez em um encontro com isso, sabe? Esse método Grotowski era muito interessante. Tudo o que mexia o corpo sempre também me chamou muita atenção. Porque eu ainda sou muito desastrada, extremamente. Extremamente, menina. E eu entrei, na época que eu comecei o teatro, eu entrei, tínhamos um momento de dançar. E eu era. Não, o diretor até me colocava de cantinho, falava, Jaqueline, não dança nada, bota ela no canto. E eu, assim, toda desengonçada. Já. E aí eu falei, gente, eu vou ter que fazer um balé. E foi aí que eu fiz só alguns meses o suficiente para não passar tanta vergonha. E aí, enquanto eu fazia o balé, eu acho que eu fui criando essa consciência de que eu tinha que
raciocinar o movimento, de pensar, de levar minha atenção para o músculo, para o corpo, para o lugar que doía, né? Porque sabia que isso é uma outra coisa que eu fui aprendendo lá na Ecos também. E eu acho interessante falar. Você está fazendo um movimento, levar a sua atenção para a área que você está sentindo, que você está trabalhando, né? Sim. Tem tanta coisa que parece misteriosa, mas não é só joguete de mente e corpo, né? Na verdade, eu acredito muito nos princípios do Pilates, sabe? No que ele diz, em todos os princípios que a gente, quando vai executar um movimento, você ter uma intenção. E na verdade, assim, o Pilates é um método de condicionamento físico e eu acredito muito que muita gente não visualiza, mas ele é um método de desafio. E é verdade, ele vai desafiando o teu corpo, ele vai desafiando o seu alongamento, ele vai desafiando a sua força. E isso é uma coisa que deve ser ensinado de forma, né, com cuidado, com tempo. Então é uma técnica para você fazer para a vida. E os benefícios são todos para. Eu falo muito isso nas aulas. Quando você está fazendo a sua aula, observa o comando verbal do seu instrutor. Ele te ensina coisas que vai te levar para a tua vida, para fora, para a tua rotina, a forma que você senta na sua cadeira do trabalho, a forma que você está deitando na sua cama, o jeito, enfim, é tudo um ensinamento de vida mesmo, de posicionamento de corpo, de consciência mesmo de corpo. Então a consciência tem que ter essa ligação, né? Da mente com o corpo, sempre. Vou dar uma lida aqui, o pessoal está falando que dá até para rejuvenescer fazendo pilates. Olha que coisa maravilhosa, a mente. Será, gente, que Falou que dá? a professora é linda. Obrigada. Olha que Imagina. maravilha. Aqui a Thaís também falou que o Pilates desafia demais. Se engana quem acha Bem, que não. É ótimo a Thaís ter falado disso. Menina, que força corporal é essa que vocês têm? Acho que quando você. Eu recomendo, inclusive, quem estiver assistindo a live, vai ver depois, enfim, que siga a Ecos, porque ali a Carol coloca alguns movimentos. Eu fico chocada com alguns, porque só parece que é fácil, gente. E já dá para ver a estrutura corporal da pessoa foi feita para o difícil. Tem movimento que é difícil ou é porque a gente não tem força física, Carol? O que que é? não, é o seguinte, vou explicar. É uma construção, né? É uma Uhum. construção, é um trabalho que eu sempre explico, né? Lá na página, a gente tem colocado coisas, às vezes, mais simples, né? Uhum. E também tem coisas mais avançadas. Então, cabe a quem vai fazer, quem vai tentar fazer aquela prática, fazer uma experiência, perceber. Na verdade, eu não indico fazer uma coisa avançada se não estava fazendo um exercício antes, principalmente se não estava fazendo pilates, porque realmente o desenvolvimento do corpo leva um tempo. Então, não é numa quarentena que a gente vai fazer um movimento avançado do Pilates. Não é fácil, como a Thaís Nossa. falou, o Pilates desafia demais. A gente tem uma forma de desenvolver iniciante, intermediário e avançado. A gente consegue fazer isso. Então, Pilates é para todos, mas você tem que ter o desenvolvimento com calma, com orientação, né? A A orientação é orientação é fundamental, porque eu já cheguei a ver aulas não desvalidando nenhum tipo de trabalho, mas eu me lembro de ver algumas aulas no YouTube. E aí eu ficava com medo de arriscar certas coisas, porque eu machuquei o pé há um tempo, e foi até por isso que eu entrei no Pilates, para poder movimentar esse pé, porque eu não conseguia. Eu fiz fisioterapia, fiz todo o tratamento e ainda senti umas fisgadas no pé. E aí me recomendaram, olha, faz pilates, academia. Só que eu achei a academia naquele momento para mim muito duro, muito incisivo. E eu achei que o pilates ele respeitou este momento corporal que eu estava passando.
do pé não conseguir virar para certo lugar, né? Não era todo lugar que eu podia fazer ali, olha, É, então isso aqui a gente não faz. eu acho que o benefício que você ganhou escolhendo fazer o Pilates pós-lesão de tornozelo encaixou porque também você escolheu um estúdio que tinha uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta, e o desenvolvimento do trabalho foi detalhista, né? Você teve um cuidado de um instrutor que estava formado e preparado para te dar movimentos dentro do Pilates que cuidassem ou desenvolvessem, né, uma reabilitação ali dentro. Então, no Uhum. fundo, você fez uma fisioterapia final aí para o seu tornozelo dentro do Pilates, que é o que a gente faz. Então, a gente sempre fala que a gente tem basicamente dois formatos no estúdio. O Pilates que busca só uma estética, uma consciência de corpo, um cuidado, uma prevenção. E eu tenho também muita gente que vem com a lesão. Então a gente tem muita gente que vem com lesão de hérnia de disco, lesão de joelho, às vezes até em crise. A gente tem uma troca junto com o ortopedista, né, junto com quem indicou a gente. Então, para fazer um trabalho específico com aquela pessoa dentro do Pilates. E aí isso foi o que eu falei no início, né? Isso é que enche os nossos olhos, né? Brilham os nossos olhos quando a gente consegue desenvolver um trabalho dentro do método Pilates, que é um método basicamente de condicionamento físico, mas voltado para uma recuperação, que foi o que aconteceu com você. Então, assim, é muito bacana ouvir isso, né? Porque a gente consegue perceber que dá para a gente fazer um trabalho especial dentro do Pilates, né? E é um diferencial da escola, porque eu lembro que quando eu entrei tinha, não sei se são só esses dois métodos, você me corrige em seguida, mas eu poderia fazer individual ou em grupo. E aí eu falei, vou fazer em grupo. Eu pensei que eu não ia falar isso em grupo, não vou receber a atenção devida, mas foi justamente o contrário. É um número de pessoas cabíveis e que dá para usar. A gente variava, todo mundo fazia os exercícios, eu conseguia usar os aparelhos de forma geral e eu conseguia ter essa atenção que você falou, voltada para a minha questão, e o outro aluno ali que não tinha essa questão estava com um exercício diferente. Aí eu tenho uma dúvida. Então, não é todo instrutor de Pilates que é fisioterapeuta, ou não? Ele tem que ser fisioterapeuta. Não. O método é um método de condicionamento físico. Então, Hum. ele pode, aqui no Brasil, ele pode ser dado por educadores físicos, por fisioterapeutas e por bailarinos de formação. Então, na verdade, é uma técnica que tem vários formandos aqui, né, funcionando. Então, a fisioterapia, ela aborda para reabilitar, né? O educador físico, ele vai abordar a técnica para um condicionamento físico puramente, né? Assim como o bailarino também desenvolvendo uma estética bonita, um movimento bonito. Então, o Pilates, ele pode ser dado por essas três profissões lindas aí. A Lígia entrou agora, entrou o Kenny aqui, ele falou, hello, I wish I spoke your language. Oh, hello, Kenny, I'm sorry. My English is not so good, but we are talking about Pilates today. Yeah. So thank you for joining us. Okay. Yes, it's really interesting. Pilates, it's about. Eu não vou falar inglês, não, gente. Não vou, não vou falar. Não, não vou falar, porque senão. Não. She's saying Kenny, she will my not English is talk in terrible. English. Sorry, Kenneth. Maybe But another thank life, you. okay? I admire you so much, Kenny. Kenny é um ator muito bom. He's an actor. Thank you, thank you. Ele disse que faz pilates. Lígia, você é maravilhosa, fisioterapeuta. Lígia, a gente já te elogiou. Não vamos ficar te elogiando. Não, brincadeira. Vamos te elogiar demais, Lígia. Já falei muito aqui de você. De todos os professores. Olha, quase que caiu na roda o Gabriel. Falei, vou chamar o Gabriel. Fiquei desesperada. A gente de vez em quando faz uns rodízios, né, dentro do estúdio. Veio o Gabriel,
O André já trabalhou com a gente, já veio dar aula na Barra, as É isso que eu ia meninas te lá. perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Como que funciona? Porque são duas escolas hoje, né? Você falou, né, que tem uma na Barra e uma no Leblon. Mano Leblon. E É. uma no Leblon. E aí tem um rodízio ali, bom, claro, antes da quarentena e quando acabar, se Deus quiser, aí tem um rodízio, então, entre vocês para poder É, se organizar nesses horários, a né? gente tem uma equipe da Barra, equipe do Leblon, mas a gente sempre faz reuniões, a gente faz treinamentos, então a gente tem reuniões antes de 15 em 15 ou de mês em mês, a gente marca e junta todo mundo. Então a equipe toda se conhece, enfim, todo mundo Ótimo. conhece o estúdio da Barra, conhece o estúdio do Leblon, mas cada instrutor tem a sua agenda, né? Até porque a prática do Pilates ela requer frequência, né? Então a gente diz que não é uma aula que você vai, pronto, estou boa. Não, a gente Uhum. tem realmente que seguir uma frequência. Então o aluno ele vai no estúdio de 2 a 3 vezes por semana, em média, e ele normalmente ele tem uma aula sempre com aquele instrutor. Isso não é uma obrigatoriedade. Ele pode até escolher fazer numa segunda com o instrutor de manhã e fazer numa quinta à noite com outro instrutor. A gente tem um desenvolvimento de aula que a gente tem um preenchimento de desenvolvimento de aula, a gente faz evoluções das aulas, então tudo isso gera um controle nosso de que nível que aquele aluno, em que nível aquele aluno está, né? Qual tipo de exercícios ele tem feito, porque a gente tem toda uma nomenclatura dentro da técnica. É muito interessante. O método Pilates ele é um método que tem uma técnica escrita, a gente tem uma nomenclatura, então a gente fala, faz o The 100, faz uma teaser, então tem uma nomenclatura. Muitas vezes os instrutores é que realmente falam mais, a gente não fica comentando muito de nome com os alunos, mas é uma coisa interessante. Às vezes, durante as aulas, a gente fala: olha, esse exercício que você está fazendo é o The 100. A Sim, gente, sim. né, a gente vai dando umas ideias para os alunos, porque eu acho que também é interessante o aluno saber É. qual o nome daquele exercício, enfim. Então, a gente tem a equipe Barra, a equipe Leblon, cada instrutor tem ali os seus alunos, os seus horários, mas a gente de vez em quando somos humanos, precisa de uma reposição, então isso faz com que a gente acabe dando uma mexida na agenda. E é interessante que no primeiro momento, às vezes, o aluno fica meio reativo, né, com aquela mudança, poxa, vem um Uhum. instrutor novo, diferente, mas no fundo, no fundo, no final, todo mundo acaba gostando, sabe? Porque dá um movimento diferente, dá um comando verbal novo, e aí isso vai dando uma animada mais nas aulas e vai mudando. Então a gente de vez em quando faz umas trocas aí, mesmo que o aluno fique um pouco reativo, no primeiro momento não goste muito, mas é interessante, a gente faz isso sempre. Bacana. Simplificando, então, assim, para quem nunca fez, a aula ela acontece mais de uma vez na semana, não é isso? Ela pode acontecer uma vez, né? Mas pode acontecer mais vezes. Quantas vezes você acha que recomenda para quem nunca fez, quero começar, mas quero continuar? 2 a 3 vezes por semana. O E tem duração Pilates, de 1 hora, não é isso? Mais ou 1 hora. menos. Lá no estúdio a gente dá as aulas de 1 hora. Em outros lugares as aulas podem ser menores, podem ser de 50 minutos. E tem Uhum. alguns lugares que dão aula de 1 hora e meia. Mas a maioria são aulas de 60 minutos. E o Pilates, ele é uma técnica que ele pode ser feita, a prática dele diariamente. Então, assim, na verdade, fazer Pilates todo dia é o que a gente indicaria. Mas não é a realidade, nem todo mundo tem a disponibilidade de tempo, né, de fazer Pilates todo dia. Mas a indicação é Pilates todo dia. Temos Porque uma, ele, uma... Hum. porque ele é um método que trabalha o corpo todo, todos os dias. Então a gente não tem uma coisa, hoje foi perna, amanhã vai ser braço, abdômen.
Não é assim que Não funciona. é Isso também me assim. chamou muita atenção, né? Não é o grupo. Trabalhar o todo, né? Isso é interessante. Tem uma Tem aqui pergunta que vê tá aí já. perguntando. Bom, falou que é Brasil, Brasil, e aí falou assim, ó, se eu intercalar com Kung Fu 3 vezes por semana, quantas aulas seria legal para ele compor? Então ele já tem um trabalho corporal bem exaustivo, né? E ainda quer fazer o Pilates. Você acha que casa esse tipo de atividade? Eu, por exemplo, fazia boxe e fazia Pilates. É super bacana. Sabe o que acontece? O Pilates ele vem para dar uma potencializada na questão da força mesmo, na questão da sustentação de uma outra técnica que você faz. Então, por isso a gente até fala muito. Eu falei no início que eu dei aula para bailarina do municipal, eu já dei aula para 40 bailarinos do municipal lá no São Luís do Maranhão. Eu passei um tempo lá e dei várias aulas. Então, assim, o método ele vem para te dar aquele ajuste. Se o instrutor te der movimentos e conhecer você bem, fizer uma boa avaliação, ele vai desenvolver a técnica para você ficar melhor no teu esporte, no teu kung fu, no teu balé, no teu tênis. Então, a técnica ela vai vir para potencializar o teu movimento no esporte. Então, juntar o Pilates com um outro movimento, um judô, é só benefício, é só coisa boa. Então, respondendo a pergunta dele, eu acredito que ele pode colocar um Pilates 2 vezes por semana. Vai ser super encaixado. Se ele puder colocar o Pilates 2 vezes por semana, eu acho que vai ser, ó. Sabe uma Excelente. questão que eu achei que o Matheus trouxe aqui para mim? Porque ele falou que a intenção dele é potencializar o alongamento. E quando eu comecei e fui descobrindo o Pilates, eu vi que tinha essa questão do alongamento, mas uma coisa que me surpreendeu e fez eu ficar era a resistência. Quando ela começou a surgir para mim, ficou muito interessante. Eu falei, nossa. Então você acha que eu poderia dizer que é um alinhamento do alongamento e da resistência, ou eu estou viajando? Ou não? Não é uma coisa só, é outra, é um Não, casamento. na verdade é o equilíbrio, né, da força em alongamento. Então, o Pilates, ele não trabalha só um tipo de contração, né? Que a gente, tecnicamente, se a gente for entrar nisso, vai embora, né? Mas as contrações musculares, elas são diferentes. Então, a gente, muitas vezes, se você lembra bem nas suas aulas, você tá com a perna esticada e fazendo força. Então, é força com alongamento. E isso gera uma musculatura não forte só no curto, mas forte no longo também. Então, quando o músculo está longo, está alongado, você também tem força. Então, por isso que no Pilates a gente fala que a gente ganha muita resistência de corpo, né? Muita sustentação nos movimentos. E essa junção, né, do trabalho de equilíbrio, de conseguir buscar o alongamento com a força. Esse é o melhor do Pilates. Interessante. Eu vou voltar agora para as aulas online, que é como você falou, essa realidade é bem complicada. Todos nós a gente tem que se adaptar, né? E eu achei incrível quando vocês propuseram. Eu sei que nem todos puderam continuar, mas eu gostaria que você falasse desses alunos, como que está sendo? Você já falou um pouquinho, né, que houve essa adaptação, tira o sofá, faz aquilo tudo ali, mas eu queria saber se alguém que está assistindo a live e ainda tiver interesse, estiver nessa pandemia, mas não só na pandemia, tem gente que às vezes não tem tempo e mora quer fazer longe. online. É possível? Como entra em contato com vocês? Vamos falar um pouquinho disso. Na verdade, eu acho que, como muita gente, as aulas online vieram para ficar, né? Eu Então, acho isso também. e a gente também, a gente desenvolveu formas de executar as aulas e movimentos. No início, tinha muita gente falando assim: ah, poxa, sem os equipamentos não vai dar muito certo, porque não vai ter muito o que fazer.
Imagina! O método, Nossa! o método é gigante no Método Pilates, né? No solo, e a gente tem uma infinidade de movimentações para fazer no Eu chão. vejo seus vídeos com uma cadeira da... Gente do céu! Com E uma cadeira eu fico assim, gente, este é o corpo. Não dá, porque a cadeira já te traz uma resistência, você fica, gente, aparelho, claro, aparelho é assim, é bom, né? Ele faz parte, mas o método já veio, né, desse desafio do chão mesmo, né, do matchzinho, sim, né? sim. Então, realmente é O, desafiador. e o que a gente acredita muito no método Pilates é o próprio peso corporal do aluno, né? Então, o seu peso corporal durante a prática, você perceber, e os movimentos são muitos de sustentação. Se você Isso. entrar para ver alguns vídeos, os movimentos, as pernas estão sempre muito estendidas. Isso requer um desafio, um trabalho de core, que a gente fala, né? De força no abdômen, de centro, né? Consciência, né, Muito corporal muito grande. grande. Então, as aulas online, eu acho sim que elas são diferentes das aulas nos estúdios, com certeza, porque no estúdio a gente tem o equipamento, mas o curioso é isso, é que as aulas de Pilates com equipamento, elas são mais confortáveis. Na verdade, o Claro. Pilates, ele construiu os equipamentos para ensinar aquele exercício do chão que é difícil. Então, ele conseguiu, com os equipamentos, limitar para os alunos o desenvolvimento do movimento. As próprias molas, elas te levam e te trazem. Você tem que controlar o puxar da mola, mas ela está ali te controlando. Você tem uma assistência, é o que a gente fala, né? Uhum. Os equipamentos, eles trazem uma assistência. Então, as aulas online são aulas que a gente consegue desenvolver o método Pilates de um jeito legal, com níveis diferentes, iniciante, intermediário, avançado. A gente consegue fazer uma aula, a gente tem feito isso. Os alunos têm gostado muito, né, dessa diferença da aula do estúdio para as aulas em casa. Sim. E quem quiser e fizer a opção de fazer aulas online, mora longe ou quer fazer alguma aula com a Ecos, quer experimentar fazer uma aula de Pilates, é só mandar um direct pra gente, segue a gente, né? Ecos Pilates, Indico muito, manda porque uns tem sempre uma atualização de exercício, porque isso é ótimo. Anima, às vezes você acorda, tá ali, né, desanimado. A quarentena tem trazido também muito essa reverberação emocional. E aí você não quer fazer, você fica meio parado, ou já tá de home office, já vou trabalhar assim mesmo. E aí você vê o vídeo, você já se predispõe e fala, não, não custa, é um exercício, tá aqui ensinando e é rapidinho, né? Assim, E você sabe, já que acontece muito essa troca com o aluno. O que que é? Quando eu começo a aula online, eu falo assim: oi, como é que você tá? Como é que tá seu dia? Ah, Carol, eu tô sentindo uma dor aqui no meu pescoço, que ontem eu fiquei muito no computador. Então, a gente, naquele momento, eu tenho uma proposta de aula, que eu já me programei, mas eu dou uma ajudada naquela dor, né? A gente vai, faz um trabalho maravilha. cervical, a gente usa toalha, então tem muita coisa que a gente pode fazer em casa para fazer as aulas online serem bem produtivas e bem ricas, né? A Thaís falou que ela tem um problema na coluna, que a coluna dela é bichada. Menina do céu, sei muito bem como é isso. O tal da coluna bichada, eu cheguei numa certa idade, não tem jeito. Tomar cuidado que vira, porque se eu der uma virada para trás assim, já bichou. Então, Pilates ajuda na coluna que tá, e como a Thaís maravilhosamente colocou, bichada, ajuda, né? Ajuda em tudo. Thaís, o Pilates, a gente tem realmente um percentual muito grande de gente que busca cuidar da coluna fazendo Pilates. E eu super recomendo, porque a gente busca sempre nos movimentos do Pilates o crescimento axial da coluna. O que quer dizer isso? Recuperar espaço entre as vértebras. A gente está o tempo todo com a gravidade achatando a gente, né? Na nossa rotina, a gente não Fora a para postura, né? pensar, Aquele sempre ombro achatando. caído, né? Eu toda E hora eu a, tenho que me consertar.
porque eu também tenho essa... E aí, durante as aulas, a gente faz todo esse crescimento. Então, os benefícios do Pilates não param num corpo bonito, num corpo saudável, ou desenhado, tonificado, né? Vem aí de uma postura bonita, né? Ele vai te construindo uma postura bonita e uma coluna saudável, que é melhor de tudo. A gente sempre fala que antes de uma estética, você tem uma saúde e que te gera uma estética bonita, né? Ah, Carol, olha, eu quero te agradecer. Não vou deixar a live ficar muito longa, eu tô com medo de não conseguir salvá-la quando ela fica longa. Eu quero muito que essa live fique salva, porque a gente conversou assuntos interessantíssimos, assim. Conseguimos, acho que, tirar dúvidas e podemos fazer uma outra live futuramente, talvez com assuntos específicos, e já pedir para o pessoal mandar perguntas e já Isso. começar lendo as perguntas e as perguntas online. A gente pode criar. Eu tenho sempre mil ideias aí para Ó, poder acrescentar, né? vê Eu aí, quero pessoal. agradecer. O Kenneth perguntou se a gente é Are you both Pilates teacher? A No, gente, Kenneth. She's an actress and I'm an instructor, Pilates teacher, yeah. E a Rose, quero aula com ela, querida. maravilhosa. Obrigada. Segue, Rose, o perfil e entre em contato, porque assim, tá fazendo aula de longe e é possível, é bacana demais. Tá falando aqui, amei, ficou ótimo, parabéns. Você, já que sua professora, obrigada, muito bom. Obrigada pela conversa. Então é isso, Carol. Eu quero agradecer seu carinho, acho que é visível quando a gente vê você falar, e isso faz a diferença quando a pessoa tem carinho e dedicação, e estuda, a gente vê, a gente transparece isso no trabalho e em tudo que você tem criado. Apesar da gente não ter tido todo esse contato, já me identifiquei com você no primeiro momento que entrei na escola, com a escola inteira. Então, eu quero agradecer mesmo por você ter aceitado o meu convite, de verdade, viu? E eu vou continuar acompanhando vocês e espero, assim, acabar a quarentena, voltar a fazer. Porque o online, para mim, no caso, eu estou tentando fazer tanta coisa. Aquilo, sabe o que você falou? Estamos em mil situações, pelo amor de Deus. Mas acho que é importante a gente manter o foco no que quer. E eu quero voltar a fazer Pilates com vocês com toda certeza, tá bom? Você Tá quer dizer bom, mais alguma querida. coisa antes da gente Quero. encerrar? Fica à vontade. Quero agradecer seu convite. Assim, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Quero mais. Quero que a gente converse mais. Quero agradecer Márcia Caldas, querida, obrigada. Pilates Online é super possível. Minha irmã Paula Bicudo e Ah, todo mundo que bacana. está presente nessa live. Obrigada pela presença. Foi um prazer falar para vocês. E até a Tá, próxima. tá bom, obrigada, viu? Um beijo. Vou encerrar você aqui, dar uma última encerrada e salva a live pra gente, porque quem perdeu vai poder assistir depois. Beijo. Obrigada, Beijo. Jaque. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A Paula aqui, maravilhosa, me chamando de musa. Que isso, Paula, musa você. Muito obrigada. Tino aí, hermosa, graças. Meu espanhol é horrível. Enfim, minha mãe que me acompanha e tem me apoiado muito, meu irmão, irmã, enfim. Muito obrigada, tá? Por vocês virem, comentarem, fazerem parte dessa live, tá bom? Lígia, muito obrigada, viu? Depois eu quero que você assista. Eu falei bastante de você, você é maravilhosa, tá bom? Arthur, enfim, todo mundo que veio. Kenny, thank you. Então tá bom, vou encerrar, tá, gente? Beijo. Até a próxima live, tá? Um abraço.